noite, igreja. Estão escutando bem assim? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus juntos no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 1 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 1 a 20. Vamos ler a palavra de Deus, diz assim, verso 1. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam a mão antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se o cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Sim, Pai, ajuda-nos essa noite a ser devidamente transformado pela sua palavra. Tenha misericórdia de todos nós aqui, Senhor, que diante das Escrituras queremos nos aproximar com um coração aberto para que nenhuma raiz de insensibilidade e dureza nos atrapalhe de sermos devidamente exortados. Que o Teu Espírito Santo consiga purificar áreas de nossa vida que ainda precisam refletir a Cristo. Promova, Deus, a morte de hábitos pecaminosos pelo poder da cruz essa noite. Promova a glória de Cristo ao fazer dessa comunidade um sacrifício vivo ao Teu nome. Que o Teu nome seja louvado através da exposição das Escrituras, para a honra e glória do Teu nome, é o que pedimos. Amém. Irmãos, desde o capítulo 12, Jesus vem lidando com o pior tipo de problema que o ser humano vai ter que enfrentar na sua vida, principalmente crentes que aquecem o banco da igreja após décadas. E esse problema é a religiosidade. A gente já vem falando um bom tempo a respeito disso, e Jesus tem denunciado essa falsidade na pessoa dos fariseus religiosos da sua época. Essa foi, por exemplo, a ilustração usada por Jesus quando ele comparou a geração religiosa da sua época a um homem que teve o espírito imundo o abandonado por um tempo, e depois esse espírito imundo vagar pelo deserto. Ele retornou à casa que ele tinha saído e ele achou ela em ordem, varrida e desocupada. Vocês se lembram? Isso está lá no capítulo 12. Então, na ilustração, a ideia era que essa casa ela era mais convidativa que o próprio deserto. E o fato dela estar em ordem, varrida, não é um aspecto positivo. Eu expliquei isso, é um aspecto negativo, por isso que eu coloquei aspas.
Porque uma forma de interpretar isso é quando a gente olha para o contexto do capítulo 12, a gente viu que o contexto imediato lá, Jesus tinha acabado de expulsar um demônio. Lembra-se? Ele expulsou um demônio diante dos religiosos, o que dentro do texto evidenciou a autoridade messiânica. Ele disse, se eu estou expulsando exatamente o demônio e ele está saindo, é porque é chegado para vocês o reino de Deus. E lá ele disse que uma pessoa pode ter sido liberta e experimentado um sinal do reino, mas a gente viu naquela pregação que eu trouxe para vocês, que mesmo isso acontecendo não significava que o estado último daquela pessoa fosse melhor de quando ela foi libertada para o demônio. Qual o ponto? Na ilustração, aqueles que por meio do poder do reino de Deus experimentam uma expulsão de demônio, eles devem ter cuidado para que a neutralidade em relação a Jesus não os torne piores na sua condição quando eles acabam, ou seja, quando eles chegam no final, porque a neutralidade na parábola, naquela ilustração, abria a porta para que um número maior de demônios voltasse. Então Jesus estava ensinando que não basta apenas expulsar, esvaziar o coração de um ídolo. Se você não repõe Deus lá, a situação final se torna muito pior do que quando se inicia. O que Jesus estava dizendo é que ter experimentado algo que evidencia o seu reino não é garantia nenhuma para que sua vida se torne de fato segura. A única segurança é que você tenha a sua casa preenchida por Deus. Se isso não acontecer, a vida cristã ela corre sérios perigos. Então, isso foi o capítulo 12, quando a gente falou. E eu acredito que a história que vai estar sendo construída a respeito do embate de Jesus com os religiosos, ela chega num ponto central aqui, no meio do livro de Mateus. Hoje a gente vai ver Jesus mostrando que uma religiosidade externa ela pode ser desenvolvida a fim de demonstrar uma piedade artificial que pode, seja consciente ou inconsciente, muitas vezes, esconder reais inclinações egoístas do coração humano. Isso é o ponto central do que a gente vai ver aqui nesse 20 versos. O coração humano, sim, ele é tão mau que ele pode usar Deus, mesmo conhecendo o que Deus deseja, e esse o coração usar de artifícios e estratégias para tentar anular Deus. E por que isso? Por que isso acontece? Devido a uma verdade a respeito do homem que eu quero deixar fixado já no início dessa introdução e que eu vou expor dentro desse texto para mostrar para vocês. A verdade é que o coração humano aparece nas Escrituras como fonte de todo o pecado que a gente presencia. Ok? O coração humano é a fonte de todo o pecado que a gente presencia. Seja o seu próximo, ou seja, aquele que você recebe, é ofendido. Não importa o quanto tempo, não importa o quanto o mesmo ser humano ele possa ter participado, como a gente viu aqui, de uma refeição administrada pelo Filho de Deus, onde ele alimenta dezenas de milhares de pessoas, onde sobra a partir de 12, acho que era meia dúzia de cestos, vão sobrar a partir de 5 pães iniciais. Não importa se uma multidão presencia isso, ou se ela vê Cristo caminhar sobre as águas, entrar no seu barco, o coração humano pode passar por isso, pode experimentar isso, ver isso, e ser insensível e duro bastante, para até mesmo utilizar de todas essas coisas que ele vive e presencia de Deus, para se levantar contra Deus. E a gente não deve ficar surpreso se a gente presenciar isso. Porque o que eu quero que a gente entenda hoje, que o coração humano é isso. E a gente precisa levar a sério esse órgão que temos dentro de nós. E aí, ao meditar nessa sessão, no início dessa sessão, quando eu escrevi, eu me lembrei de uma história, um romance que ilustra muito bem o que a gente vai falar. Você já deve ter visto o filme ou lido a respeito, pois é uma história, um clássico desde o século XIX, e se trata do estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, ou comumente conhecido como a história do médico e o monstro. Talvez alguém já tenha conhecido, eu vou falar para vocês rapidamente. É uma novela, uma história com um mix de ficção científica e terror, que foi escrita por um autor escocês chamado Robert Louis Stevenson. E o que conta essa aterrorizante história? A história ela corre no coração de Londres, onde a gente tem uma figura principal chamada Henry Jekyll, que é um doutor.
ele é rico, ele é nobre, ele é respeitado diante da sociedade. Só que ele tem profundamente desejos que ele deixa revelado no seu livro que ele não consegue colocar, ele não consegue botar para fora. Exatamente porque, no fundo do coração dele, ele quer preservar a sua imagem de médico e nobre que ele tem diante das pessoas. E aí, em certo dia, ele descobre algo que meio que transcende a ciência. Ele era médico, mas ele gostava de fazer alguns trabalhos no laboratório. Ele resolve produzir uma poção mágica, uma espécie de poção que consegue fazer que ele, ao ingerir, ele separe as duas naturezas que estão lutando dentro dele, uma que é perversa, que quer se entregar aos prazeres, e essa outra que quer manter a sua identidade. E ao tomar essa poção, o que acontece? Esse outro lado dele assume, ele se transforma pouco na questão física, mas esse outro lado dele assume, e ele pode, então, dar vazão a todo tipo de desejo e perversidade que ele tinha no seu coração. Pode chutar quem ele quer chutar, pode viver da forma como ele quer viver, e basta ele tomar a poção novamente para que depois aquela poção reaja, ele se transforme e volte novamente a ser o respeitado Dr. Jekyll diante da sociedade, onde assim então ele não carrega culpa, porque ele conseguiu, de uma forma, separar essas duas pessoas, o lado maligno dele, personificado então na história, chamado de Edward Hyde, tem identidade, se relaciona com a sociedade, mas de uma forma totalmente perversa, dando vazão ao que ele quer. Então, esse Dr. Jekyll acreditava ter encontrado a solução perfeita para dar vazão ao seu pecaminoso, sem manchar, então, a sua imagem diante dos homens. Por que eu falo que isso é uma boa ilustração? Porque assim como o doutor utilizou a ciência para criar um disfarce para a sua maldade, a gente está vendo aqui em Mateus 15, 1 a 20, os fariseus criando e utilizando de tradições religiosas para o mesmo fim. Eles não possuíam aqui uma poção química, mas eles estavam usando rituais externos e regras humanas como uma capa de santidade, para camuflar, ironicamente, dar vazão aqui a uma ganância e uma corrupção que dominava seus corações, que o texto vai deixar bem explícito o que é. Aqui se cumpriu o que Jesus mais tarde vai falar a respeito deles, bonitos por fora, mas podres por dentro. Então, essa passagem vai nos mostrar a verdadeira fonte da religiosidade humana e do pecado humano. E a gente vai ver no final quanto que a gente é necessitado da obra de Cristo como única solução para esse problema que a gente tem. Por isso, o título dessa mensagem, que eu pensei bem, junto com a própria ilustração, vai ser A Necessidade do Evangelho para Monstros Respeitáveis. A necessidade do Evangelho para monstros respeitáveis. A gente vai ver no texto, esses poucos versos, em 4 partes. Os versos 1 a 6 vai ser o exemplo de uma falsa piedade. Depois, os versos 7 e 9, a religiosidade e a inutilidade da adoração. Depois, mais no centro, versos 10 e 11, 15 a 20, a fonte da impureza. E, por fim, verso 13, a única forma de sermos purificados. Eu sei que é bastante pontos aqui, mas é o melhor esforço que eu tenho para poder trabalhar essa sessão. A primeira parte, então, versos 1 a 6, o exemplo da falsa piedade. O que a gente tem no verso 1, irmãos? O verso 1 descreve um cenário. Jesus está na Galileia, recebe ali uma comitiva que se desloca até a região dele para me interrogar. Não se tratava de qualquer religiosos, agora a gente está aqui, fariseus vindo do quartel-general da Grande Jerusalém, ou seja, a elite da religião, chega até ele. A gente está estudando Mateus até aqui, a gente viu que a fama de Jesus se espalhou já por bons locais, ele já está fazendo uns milagres bem consideráveis. Então, a gente tem uma comitiva indo até ele para entender, compreender, analisar, fiscalizar um pouco mais o que está acontecendo. E, em algum momento, antes deles abordarem a Cristo, eles enxergam Cristo e seus discípulos socializando, obviamente, com os gentios, fazendo provavelmente alguma refeição. E aí, sim, a gente vai para o verso 2, onde eles chegam perto de Jesus depois de observarem e perguntam: por que os seus discípulos estão transgredindo a tradição dos líderes religiosos? Por que eles não lavam a mão antes de comer? E Jesus responde: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe tem que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e sua mãe:
Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, vocês estão anulando a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Que resposta, irmãos? Que chibatada que Cristo responde para eles. Deixa eu explicar algumas coisas para que a gente entenda aqui o tom da conversa. Olha o verso 2 e o verso 3, e a gente está vendo um contraste bem claro aqui, que depois vai se desenrolar por toda a sessão. O verso 2 e o verso 3, a gente tem, então, no verso 2, a transgressão da tradição dos líderes, verso 2, transgressão da tradição de líderes, e o verso 3, a transgressão do mandamento de Deus. O cenário aqui, o qual a discussão vai ocorrer, vai ser um embate entre os religiosos olhando para as regras criadas por eles, para os seus interesses, versus o Filho do Homem olhando para a lei de Deus e o que o homem é capaz de fazer com ela. Ok? O que está acontecendo aqui, o cenário é esse, já nos versos iniciais. E estamos diante, então, de um embate de como o ser humano ele pode ir tão profundo na sua religiosidade a ponto de anular Deus. Agora, deixe-me explicar sobre o que são essas tradições. Veja, o Evangelho de Mateus aqui ele é dirigido especialmente ao povo judeu. A gente já tem notado isso. Mateus ele não acha necessário explicar muito para a audiência de judeus o que são essas tradições. Agora, quando a gente olha lá para o Evangelho de Marcos, que vai falar na mesma sessão, que é escrito para gentios, lá em Marcos, a gente tem essa mesma história, mas também tem um parênteses que Marcos adiciona para explicar exatamente o que é essa tradição. Uma explicação colocada literalmente entre parênteses, que está lá em Marcos 7, versos 3 e 4. Marcos 7, versos 3 e 4, então, é um parênteses que é aberto no Evangelho para explicar um pouquinho mais. E diz assim, abre parênteses, Marcos 7, 3 e 4. Os fariseus e todos os judeus eles não comem sem lavar a mão cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Fecha parênteses. Então, veja, Marcos está comentando que essa tradição aqui de limpar as mãos está associado a algumas outras, como também o lavar de utensílios. E o que a gente sabe, irmão, sobre essas tradições? Bem, essas tradições ao que o texto se refere faz parte de um conjunto de outras tradições que eram chamados pelos judeus da tradição oral. O que era a tradição oral? A tradição oral era tudo aquilo que foi entregue e conservado a partir dos anos, desde o Sinai até aquela época de Cristo. Eles acreditavam que Moisés tinha recebido não uma lei, mas duas leis no monte. Uma que ficou registrado, a gente tem isso dentro do Pentateuco, e uma outra, que era essa lei oral, que eram espécies de explicações, comentários, que foram sendo transmitidos de forma oral, por isso que é lei oral, mas só depois, lá no século II, ela foi transcrita, e aí ganhou o nome Mishnah, que mais tarde comporia, no século VI, uma parte do Talmud. Até isso chegar, até o século II, o que se tinha era oralidade. Bom, eles acreditavam que apenas a Torá escrita era insuficiente para a gente poder cumprir exatamente a vontade de Deus, que precisava de uma espécie de explicação para os pormenores que a gente lê nas Escrituras. Até aí é justo, porque pensa comigo, a lei dizia, você lembra do quarto mandamento? Guardar o sábado. E a lei de Moisés trazia algumas explicações sobre o que era guardar o sábado. Você não deveria sair de casa, não deveria fazer fogo para assar. Ela dá alguns exemplos. Mas, gente, o tempo passa. Um dia você não faria fogo para fazer uma comida, você ligaria o forno. Ora, será que ligar o forno é o equivalente a fazer fogo? Será que acender o candeeiro, que não poderia fazer acendendo fogo agora, é a mesma coisa que baixar um interruptor de luz? Então, veja, a forma como a tradição oral foi passada durante o tempo, ela tinha uma explicação. O problema não era, então, ter uma oralidade que era tratada como tradição para explicar as implicações que toda a lei de Deus trazia. Pensa, a lei dizia, olho por olho, dente por dente. Significa que Deus estava querendo que o povo de Israel fosse um bando de pirata, de tapa-olho, que resolvesse as suas questões e as suas intrigas tirando o olho do irmão?
Então vinha a lei oral e dizia, não, o que está sendo dito ali, gente, calma aí, você vai ter que restituir o valor de um olho, o quanto que custa para uma pessoa que trabalha e que depende de toda a sua vida usar os 2 olhos, você vai ter que corrigir isso. Então, a lei oral, ela trazia, isso aqui não foi um exemplo, tá? É verdade, era assim que eles explicavam. Eles traziam, então, explicações, era como se fossem comentários para isso. Então, o problema não era existir a lei oral, a questão é o que ela se tornou ao longo dos séculos. Então, até aqui parece tudo bem, pois, na teoria, o que a lei oral estava fazendo era se propondo para trazer, então, detalhes de como a Torá escrita deveria ser cumprida em circunstâncias. Propósito nobre. Agora, qual o problema? Basicamente 2. Primeiro, a autoridade que foi dada a ela durante o tempo e os acréscimos que foram colocados, ou os conteúdos que foram inseridos de forma proposital e mal intencionosa dentro dessa tradição. Primeiro, a autoridade. O que ocorre, irmãos, é que no desenvolver do tempo, especialmente os fariseus, eles começaram a acreditar aos diversos ensinamentos da lei oral tanta autoridade quanto a lei escrita. Na época de Jesus, a adesão à tradição oral, como muito importante, era tal, como eu disse, eles promoveram essa ideia de que Moisés recebera ela já direto do monte. Então, o que a gente tinha era que a tradição estava sendo ensinada e vivida com a mesma força máxima da lei de Moisés. Mas não só a questão da autoridade, a questão do conteúdo. Porque, embora a teoria fosse boa, com a tradição oral servindo, então, como uma forma de explicar e cumprir a lei, na prática, o que a gente observou foi que o centro ali da gravidade ele começou a ser mudado. Retirou-se a intenção de explicar somente a Torá escrita, mas acrescentou-se assuntos periféricos nela que serviam às intenções dos corações dos rabinos. O homem, então, começara a colocar mandamentos nessas tradições que iriam os favorecer mais cedo ou mais tarde. Essa é a questão aqui. Qual a acusação de transgressão que os fariseus acusam os discípulos? Veja, toda a discussão aqui ocorre em cima do conceito de impureza. E a gente sabe que o próprio termo de fariseu já era separado, ou seja, já eram pessoas que se achavam acima ou pura, separada do resto do pessoal. Então, o que eles estão fazendo aqui é criticando os discípulos em algo que eles saberiam e sabiam muito bem que eram exemplos. Eles eram exemplos das pessoas que se purificavam, que se limpavam, que tentavam se manter puras diante de tudo aquilo que os rodeava e que podia os contaminar. Esses eram os fariseus. Agora, olha o perigo, irmãos. Os rituais de pureza, eles refletiam, então, o desenvolvimento rabínico do conceito de pureza, mais que as transcrições e as prescrições que estavam na Torá. Por quê? Porque se a gente vai olhar lá para a Torá, a gente vai ver purificação por lavagem por causa de você encostar no cadáver, purificação para se lavar quando você encostar em fluido humano, por você encostar no mofo da casa. Todas essas coisas contaminavam o homem, principalmente o sacerdote, ele precisava se purificar. Só que o que acontece? O tempo passa, e como diz os comentaristas, principalmente pós-exílio, quando o povo retorna, depois de ter tomado aquela vasta experiência de ter exatamente pecado pela desobediência à lei, essas pessoas retornam do exílio muito mais preocupadas agora, de todas as formas, não ficarem mais imundos. E o que acontece? Eles começam a desenvolver um monte de cercos em volta da vida espiritual deles para que eles não se contaminem de forma alguma. Agora, eles vão começar a ter leis de pureza mais acirradas para não encostar em determinados tipos de animais, em determinados objetos, em determinadas classes de pessoas. Ou seja, agora se sentar junto, principalmente com o samaritano é problema, compartilhar um copo com o gentil é muito problemático, entenda? Começa a partir dali, principalmente depois do exílio, a que essas tradições bombam. Principalmente olhando para a questão de se manter puro em relação a outros. A gente sabe que a questão da purificação e a liturgia no Antigo Testamento foi dada por Deus de uma forma bem pedagógica. Sim, a pessoa tinha que se limpar, se lavar, e não faltava
não precisava muito para que ela entrasse na condição de impuro. Por quê? Porque essa era a forma pedagógica da lei ensinar qual é a consequência e como que agora o homem, depois da queda, vai viver na presença de um Deus santo. Então, realmente, a lei fazia isso. Ela colocava o homem constantemente diante de uma situação de que não faltava muita coisa, ou quase nada, para que ele estava impuro diante de Deus. Isso era o que a lei queria realmente mostrar. Só que como que os fariseus e os religiosos usavam isso? Mais de 1/4 da lei oral foi escrita e desenvolvida em cima de prescrição em relação à impureza. E muitas delas relacionado principalmente a classes de pessoas. Interessante que para cada uma dessas situações que eu citei aqui, Jesus foi acusado, ou se não foi acusado, poderia ser acusado. Ele toca em publicanos, ele senta com gentil, ele toca numa mulher que tinha fluxo de sangue, ele toca em cadáver, leproso, tudo. Ele parece que foi exatamente ao contrário, para mostrar para eles que a questão da condição de pureza ou impureza não era uma questão externa. E aí a gente chega aqui no texto. E veja, falei tudo isso para que vocês entendam, não é uma questão de higiene aqui, ok? Eu expliquei isso, que era litúrgico e cerimonial, porque os fariseus não estavam preocupados nessa lavar jarro, lavar a mão, nos micróbios e em toda coisa que você poderia, as razões por qual você lava a mão hoje. Não era, para eles não se importavam com isso, eles não tinham essa ideia. A tradição queria prevenir os judeus de se contaminarem por contato com coisas impuras, pessoas impuras, copos usados por pessoas impuras, mesa, banco. Acredita que eles tinham que lavar as mãos até mesmo para ler a seção aramaica de Daniel, porque não estava escrito em hebraico. E por estar escrito em aramaico, depois de tocar nas páginas do rolo, eles precisavam lavar as mãos. Então, esse era o tipo de impureza, não era a língua deles. E nas refeições, onde Jesus e seus discípulos se sentavam com gente de todo tipo, vai saber onde suas mãos tinham compartilhado as canecas com a galera. Esse é o contexto. Então, logo que parece aqui, a crítica desses fariseus se daria por causa da não purificação que Jesus e seus discípulos estariam fazendo para se manter limpos diante de outros em determinadas coisas. E aí, diante de uma transgressão que o Filho de Deus recebe aos seus discípulos dessa, ele vai responder à altura. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? E aí ele continua, pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Veja, irmãos, Jesus não estava contradizendo a lei, ok? Ele estava, mais do que todos, se importando exatamente como que uma pessoa pode ser limpa diante de Deus. Mais do que eles, mais do que os fariseus. E aí ele usa 2 textos claros do mandamento da Torá para no meio deles, para mostrar que eles estão transgredindo o mandamento de Deus a partir das tradições que eles criaram. E a gente vai ver que isso era intencional. E ele vai citar quais os textos? Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. E também Êxodo 21:17, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Ele pega essas 2 mandamentos bem claros a respeito de cuidar dos familiares e devolve para eles. Eu fico imaginando a cara dos fariseus sendo ofendidos, a tamanha ofensa deles, quando Jesus olha para eles e fala que eles eram transgressões da lei. Eles chamaram os discípulos de transgressão da tradição, e Jesus olha para ele e fala, vocês estão transgredindo a lei. Aí, antes que eles tenham tempo para começar a se coçar, a indagar, como assim? Eu, um fariseu, que guarda a lei, que ensino a lei, eu desonrar o mandamento? E aí Jesus vai citar a prática deles. Eles poderiam se colocar aqui como exemplos do mandamento de cuidar o pai e a mãe. Mas Jesus vai explicar que não era bem assim. Ele vai dizer no verso 5:6, vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e sua mãe, qualquer oferta que vocês poderiam receber de mim, pai e mãe, é uma oferta dedicada a Deus. Ele já não é mais obrigado a honrar o pai dessa forma. O que está acontecendo aqui, irmãos? Qual era essa prática? Existia um costume rabídico derivado da interpretação de Levítico 27 e 28, onde você consagrava a Deus determinadas ofertas, em que uma pessoa poderia dedicar alguns bens a Deus e separá-lo do uso comum, embora ele continuasse no controle deles. No verso 6, aqui, um filho
então estaria declarando a sua propriedade, por exemplo, como corbã, como oferta, é o termo hebraico para oferta. O que significa que após a morte daquela pessoa, como ela declarou a sua propriedade como oferta e consagrada a Deus, ela deveria ir para onde após a sua morte? Para o templo. Só que o que acontece? Eles usavam disso, e bastava somente você erguer a sua voz e falar corbã, ou seja, isso aqui é oferta, para que essa declaração vedasse a sua propriedade, o seu bem, e ele ficasse reservado para após sua morte pertencer ao templo. Qual a questão? Durante a sua vida você tinha controle do que fosse o rendimento dele ou dele. Agora, a grande questão é que fazendo isso, toda a renda e todo o dinheiro que você poderia ter, você estava despojando do auxílio futuro que os seus pais precisariam ter na velhice, porque vocês sabem, caberia aos filhos sustentar como honra os seus pais na velhice, quando eles não tivessem mais renda. Então, Jesus, diante desse cenário, está falando, vocês estão para que aquilo fique na mão de vocês, com o controle que vocês têm, vocês usem disso, e isso depois seja entregue ao templo, e vocês, diante da sociedade ainda, por causa dessa oferta, dessa dedicação, vocês tenham uma imagem de piedosos, vocês estão, na verdade, colocando os pais de vocês no futuro em maus lençóis. Por isso, parafraseando isso que ele está falando, vocês estão anulando o mandamento de Deus por causa dessa prática que vocês têm. E, irmãos, as coisas pioram. Porque, segundo historiadores, vai dizer que você poderia até mesmo voltar atrás desse voto. Bastava vocês pagar 200 dias de trabalho, 50 ciclos sendo homem, ou 120 dias de trabalho sendo mulher, para que você quebrasse isso. Só que o que acontecia? Os fariseus desencorajavam que você quebrasse o seu voto. Por quê? E quem fez o voto também não queria desembolsar para voltar atrás. Tá ligado? Tá vendo o cenário onde tudo está relacionado? Entenda a cena, o homem não estaria fazendo um voto, então, de oferta ao Senhor para que seu bem fosse dado a Deus, mas com essa oferta dedicada, ele garantiria que o seu bem não iria para uma outra pessoa, enquanto ele poderia se utilizar do valor dele, ao mesmo tempo que ele mantinha uma imagem de espiritualidade diante dos outros. É isso que está acontecendo aqui. E aí Cristo é bem enfático, então vocês estão anulando a palavra de Deus por causa disso. E aí, sem piedade, Jesus, para aquela única classe que ele não tolerava, ele desfere pela primeira vez o uso de um termo que diversas vezes depois ele vai usar para descrevê-los, que está no verso 7, hipócritas. A gente já mencionou isso quando a gente pregou o capítulo 6. O termo ele tem origem no teatro grego, onde as pessoas se utilizavam do termo para significar intérpretes, aqueles que estavam sob uma máscara interpretando um outro personagem. Jesus está dizendo, em outras palavras, ao chamar eles dessa forma, que eles estavam vestindo uma carapuça que não era a identidade de quem eles eram. O fato de se apresentar aqui para Jesus questionando, criticando seus discípulos, era para eles reafirmar uma piedade que era uma máscara, que não era quem eles eram. Era a forma deles se mostrarem a todos que eles eram os tais. É como se Jesus estivesse dizendo, a imagem que vocês estão interpretando diante da sociedade está servindo apenas para esconder quem de fato vocês são. Na nossa ilustração do médico e monstro, é como se Jesus estivesse dizendo, vocês tentam viver a aparência de um nobre e respeitado médico, mas eu consigo ver que exatamente que quem está vivendo e atuando por trás dessa máscara é Hyde, o monstro. E esse comportamento hipócrita, então, vai falar muito a respeito do tipo de adoração, de oferta que essa classe religiosa estava oferecendo a Deus. Esse comportamento fazia que a adoração deles, irmãos, e toda a prática da vida espiritual deles, segundo o texto, não tivesse valor algum. É o que ele vai falar no verso 7 e 9, que eu chamei a religiosidade e a inutilidade da adoração. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus está citando o profeta Isaías, lá capítulo 29 e 13, mostrando que o que estava acontecendo ali não era novo no comportamento do coração humano do povo, principalmente no que diz respeito à religiosidade.
Ao dizer que Isaías tinha profetizado acerca dos fariseus contemporâneos, Jesus não está dizendo que a advertência de Isaías foi olhando para o futuro e falando que no futuro os fariseus iam fazer. Não, ele está dizendo que a geração atual dos fariseus estavam vivendo o mesmo tipo de comportamento que aquele povo viveu na época da monarquia, a qual Isaías estava pregando. A mesma condição de coração que fazia o povo de Israel se apegar a tradições e viver apenas religiosidade tinha, irmãos, atravessado 7 séculos e continuava agora ali, nos líderes do povo. De novo. E qual foi o diagnóstico divino que o profeta usou para os sacerdotes da sua época e que se aplicava a eles agora, aos fariseus? Simples, que a adoração de uma vida cujo adorador vive essa falta de harmonia entre palavras proferidas e intenções do coração é inútil. Pois era exatamente isso o quadro da monarquia, onde o povo professava a fé em Deus de Israel, mas se curvavam a outros ídolos. Se apresentavam no templo para cumprir a liturgia da época, mas o coração estava se curvando a Deus pagão. O mesmo comportamento Jesus diz que eles estão vivendo na época deles. Jesus está dizendo, usando da profecia de Isaías, que é tolice eles acharem que o Deus que enxerga corações e sonda intenções pode ser enganado e aceitar meras palavras desassociadas de uma entrega real do coração. Para aquela geração, irmãos, e mais tarde, 3 séculos depois de Isaías, pela boca de outro profeta, agora Malaquias, as mesmas palavras de juízo de Deus seriam dadas novamente à adoração controvertida do povo. Veja, Malaquias profetiza 300 anos depois, e ele vai dizer algo muito similar, tanto o que Jesus está falando a respeito dos fariseus, quanto o que Isaías profetizou no século 7 antes. Malaquias 1,10, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não vou aceitar as ofertas de vocês. Irmãos, escutem isso, a lição é muito simples. Deus nunca foi e nem será seduzido por vãs elogios. A gente pode, muitas vezes, enganar ou ludibriar pessoas que estão próximas da gente com as nossas palavras. As pessoas não enxergam o nosso coração. E é tolice achar que a gente pode fazer isso a um Deus que nos cobra uma adoração em espírito e em verdade e achar que somente palavras vão corresponder a isso. Aí tu pergunta assim, mas como que um ser humano pode ser capaz de fazer isso? Como que ele pode proferir palavras vazias, um Deus santo que ele sabe, que enxerga motivações? Como um ser humano consegue bolar estratégias na tradição como essa para tentar enganar Deus? Como? Simples, porque o problema do ser humano é exatamente a fonte de toda a motivação que ele tem. Esse é o problema do ser humano, que é o próximo ponto, a fonte de toda impureza. Usando aqui o próprio exemplo, irmãos, da oferta, da corbã, da classe religiosa em transgredir o mandamento de Deus, Jesus agora vai dar um diagnóstico do porquê que um comportamento assim pode ser visto dentro de pessoas que professam a Deus. Ele vai dizer no verso 10, Jesus chama para junto a multidão e diz, ouçam e entendam. Agora ele vai dar o diagnóstico do porquê acontece a aberração que a gente viu nos versos anteriores. Como que pode acontecer isso? Ele vai dizer, ouçam e entendam, irmãos. O que entra pela boca não torna o homem impuro. Agora, o que sai da boca, isso torna impuro. Como eu falei aqui, o conceito desenvolvido em toda a tradição é que a impureza ela estava nas pessoas e nas coisas. E que eles tinham derivado do entendimento da lei que eram impuras essas coisas. Mas essas interpretações não eram sequer bíblicas. A lei não foi dada para dizer que a impureza a qual as pessoas tinham que fazer limpezas cerimoniais, eram porque a impureza estava nas coisas. Segundo os homens que vieram de Jerusalém com o fim de encontrar culpa em Jesus e nos seus discípulos, as mãos não enxaguadas contaminavam o alimento. E, portanto, aquele que comeu. Que a menos então que eles fossem cerimonialmente limpos, tudo que entrasse na boca deles, por quê? Porque eles não lavaram a mão, botaram a mão num jarro, botaram a mão numa vasilha, se contaminaram. Se eles não lavassem, aquilo que ele ingeriu estaria o contaminando. Jesus mostra que a verdade é precisamente o oposto. Não é o que entra
mas o que sai da boca, literalmente, o que sai da boca é que contamina o homem. E ao dizer que é o que contamina, é o que sai, e não o que entra, ou no caso, o que vem de fora, do meio externo, Jesus muda totalmente o foco de onde está o problema da impureza. Ok? Quando ele fala que o problema não é o que entra, ele exime todo o meio externo, a partir da tua pele para fora, da onde está o problema da impureza. A contaminação, em outros termos, sairia e emana do coração. A gente passou por Mateus 12:35, onde a esta mesma classe Jesus disse que as palavras do homem são muitas vezes consideradas como indicação do estado do coração humano. Você lembra? Lá em Mateus 12, ele diz: pois da boca fala do que o coração está cheio. Ponto. O homem bom, do seu bom tesouro; o homem mau, do seu mau tesouro. Tira coisas más. Ou seja, Jesus, na ocasião, ele estava comparando o coração a uma grande fonte de riqueza que poderia servir para o bem ou para o mal. Mas o tesouro estava dentro. Irmãos, é quase um impulso natural acusar tudo que é externo, ou a gente pensar nas diversas influências que a gente sofre quando a gente é exposto ao nosso próprio pecado. Não é? Pode ser educação que a gente teve, que nos leva a replicar comportamentos e atitudes. Pode ser influência de vídeos que a gente assiste, que nos molda a agir de certa maneira. Pode ser as palavras que frequentemente ouvimos, seja de baixo calão, ou o que for. Nos faz usarmos elas depois para atacar alguém, afligir alguém. Sim, irmãos, existe com certeza liturgias culturais, digitais, que nos influenciam, mas, independente de qualquer força, qualquer influência, seja humana, seja satânica, que possa realizar na tua vida, o ponto é que totalmente acreditado a teu coração a maldade que você provoca. Entenda isso, irmãos. Uma vez por todas. A maior batalha do cristão é contra o pecado remanescente no seu próprio coração. Isso porque o que está dentro de ti é tão mal, se não pior, do que o diabo que está lá fora. Grave isso. Ok? A maior batalha da tua vida, principalmente de um crente, se entende, é contra o pecado que permanece ainda no teu coração. Eu não estou negando que existe diabo, não estou negando que os ardis, que a gente tem que ignorar os seus ardis. Eu só estou dizendo que você tem algo muito mais próximo dele, colado, grudado em ti, que você precisa combater. E não adianta transferir culpa. Jesus não transfere culpa aqui. Irmãos, o assunto da inclinação humana ao pecado no seu íntimo é tão sério que existia uma diferença entre o que o judaísmo acreditava sobre isso, o que se disseminava sobre isso até hoje, e o que Cristo e a fé cristã ao longo do tempo depois desenvolveu sobre o coração humano. Durante o período do Segundo Templo, os rabinos desenvolveram a ideia de que existe duas inclinações no ser humano. Uma inclinação para o bem, que eles chamavam Yetzer Hatov, e uma inclinação para o mal, que eles chamavam Yetzer Hará. Isso até hoje, se você for conversar com o judeu, ele vai dizer e vai enxergar o homem com duas inclinações, uma para o bem, uma para o mal. Todo ser humano possui ambas. A vida moral vai consistir na luta que você vai ter entre essas duas inclinações. Até aqui a gente pode ter uma certa semelhança nos ensinos, pois os rabinos também vão frequentemente falar que o maior inimigo do homem está dentro dele. Eu falei algo parecido agora aqui. Agora, qual a diferença? Qual a grande questão? Eles acreditam que essa inclinação para o bem, o Yetzer Hatov, ele só amadurece por volta dos 12, 13 anos, lá na idade do Bar Mitzvah, ou seja, a relação do jovem, quando chega a relação do jovem com a lei, aonde ele vai se utilizar, então, agora da lei para combatê-la. E aí a ideia é que a criança, ela nasce impulsiva, a maturidade vai vir depois com a observância da lei. Por isso que eles vão recomendar, para que você combata esse impulso, que você estude a Torá, que você ore, jejue, obediência, disciplina. Tudo isso é para que, através da lei, através de você consiga combater uma outra inclinação. O médico e o monstro, uma outra inclinação dentro de você. Só que aqui a gente vê Cristo acusando a elite da lei, com toda a sua moralidade forjada, que o que eles conseguiram
foi usar da inclinação maligna para anular a própria lei que deveria, no entendimento deles, ajudar a vencer a inclinação maligna. E aí depois vem Paulo, como se fosse para enterrar a discussão, com toda a teologia de Romano, trazendo para nós a seguinte questão: peraí, se a lei é boa, por que ela não consegue me tornar alguém santo? E de uma forma quase a personificar o pecado, ele vai dizer lá no capítulo 7, o pecado tomando ocasião, o pecado me enganou, o pecado produziu em mim. Então Paulo vai concluir: já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7,17. Ele não está dizendo, o diabo me fez pecar, tem outra pessoa dentro de mim, nem o meu desejo é apenas mal. Ele está falando algo mais profundo. Ele está dizendo que essa inclinação ela é absoluta na condição do homem caído. Não é uma questão de luta entre uma hora você produz bem e outra hora você produz mal. Porque o que ele diz lá é que o homem é escravo do pecado. Romanos 6,17. O que para Rabino era uma inclinação a ser combatida com a lei, para Paulo aparece como uma escravidão experimentada e real da condição humana. Ou seja, nesse coração, no interior dele, não tem uma mistura de fonte. Que hora sai algo bom, que hora sai algo ruim. Só jorra coisa ruim. Aliás, abrindo parênteses, na ilustração que eu estou usando, do médico monstro, ele foi escrito exatamente, pegou inspiração em cima de Romanos 7. Ele era presbiteriano, cristão escocês. E ele pega exatamente do embate lá, do problema de Romanos 7, para escrever isso. Fecha parênteses. Então, isso é a experiência de todos aqueles que, desde o Antigo Testamento, se apresentavam vez após vez diante de Deus, depois de terem sacrificado animais. Eles não conseguiam ficar livres da impureza. O autor de Hebreus vai dizer isso, quando ele vai falar lá em Hebreus 9:9. Ofertas e sacrifícios oferecidos, eles não podiam dar ao adorador uma consciência limpa, porque eles faziam aquilo, eles sacrificavam, mas dentro deles eles sentiam a mancha. É como se o autor de Hebreus está dizendo o que acontecia nos bastidores de toda aquela centena de milhares de sacrifícios que as pessoas faziam. A gente não sabe o que elas pensavam. O autor de Hebreus está dizendo que provavelmente na cabeça deles, na consciência, eles sabiam que algo ainda permanecia sujo. Assim se cumpre o que Jeremias 2:22 bem descreveu a respeito do sentimento deles. Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim. Mas então a narrativa continua. E logo após essa conversa de Jesus e fariseus, Pedro, possivelmente já em casa, chama Cristo. Lá no verso 15, vai perguntar. Vai pedir: Senhor, explica-nos a parábola. E Jesus: será que vocês não conseguem entender? Vocês não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Preciso explicar isso, né? Totalmente, né? Precisa explicar? Não. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Verso 19: pois do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos, calúnia, e essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar a mão não o torna impuro. Veja, o coração aqui, ele é o centro da personalidade humana, a sua vontade. E a gente sabe que isso não deveria ser novidade para nós que estamos estudando Mateus, pois Jesus já tratou, como a gente viu lá em Mateus 7:11, o ser humano como essencialmente mau. Ele disse: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu. Sim, essencialmente mau em sua queda. Que da mesma forma que afetuosamente você pode dar um presente a seu filho no dia do aniversário dele, você pode entrar numa sala e conjurar e maquinar uma bomba atômica para matar pessoas em massa. O mesmo coração pode fazer isso. E aí, não de uma forma exaustiva, ele lança aqui uma lista de pecados que se iniciam no coração, como a gente viu no verso 19. Pois do coração sai maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidades sexuais, roubos, falso testemunho, calúnia. Se você vai lá para Marcos, essa lista carrega ainda mais ações ou atitudes. Marcos 7:21, pois do interior do coração do homem saem os maus pensamentos.
Imoralidades sexuais, roubos, homicídio, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Ou seja, não era a ideia aqui ser extenso, entendeu? Tem espaço para você poder colocar todo e qualquer outro tipo de maldade que você pensa. O que o comentarista de Marcos captou algo na lista que parece ser intencional do agrupamento que ele faz. Os primeiros 6 termos ocorrem no plural, indicando atos maus. Os demais 6 ocorrem no singular, indicando atitudes perversas. O fato é que a gente tem aqui 12 termos ou mais que são cogitados, maquinados, designados, pensados, arquitetados no coração da pessoa. Ou seja, o assassinato ele não começa ali com uma faca, com uma arma, entendeu? Ele começa na malícia da sua arma, ele começa lá quando você está irado, ele começa ali já. O adultério, fornicação, são primeiro desejados com o prazer do coração, antes de ser praticado com o corpo. Os roubos também nascem no coração. O homem ele não toma injustamente com a mão algo que ele já, com o coração, já não desejou tomar. Falso testemunho, mentira, calúnia. Isso também primeiro fermenta no coração, depois você gospe com a boca essas palavras. Tudo isso, entre aquilo que é potencial, que já existe, até se tornar, Jesus está dizendo, isso está em ti. Entendeu? Isso é produzido aí dentro. A mesma pessoa que pode causar um massacre em massa é aquela mesma pessoa que ali um dia teve um pensamento. A diferença entre isso e acontecer, você não deve se assustar, que você pode ser capaz de fazer. Se você acredita que é só um pensamento, mas que você não é capaz de fazer isso, você não entendeu o que Cristo está falando aqui. Ok? Agora, voltando à acusação de Cristo, com todos os exemplos que ele dá, a gente estaria pronto para entender o que levou a construção e a manutenção da tradição e a prática da corbã por parte dos fariseus. O que fez eles? Pensa, Jesus discorreu todo o texto, a gente começou com um problema, ele deu o exemplo da falsa piedade, e agora a gente pode ser capaz de chutar, então, o que nasceu do coração deles, que fez essa prática se instaurar durante o tempo, e essa aberração de pessoas religiosas que ensinavam a lei, conseguir anular a lei de Deus para que pessoas pudessem cuidar dos seus pais. É uma aberração, mas começou exatamente por causa do quê? Da cobiça e da ganância. Esse simples pecado que já estava no coração deu luz a tudo isso que a gente está vendo aqui. Jesus, com isso, estava mostrando que a ganância era o motivador deles. E este era o pecado atribuído àquela classe, naquele momento, que estava camuflado em uma falsa piedade em que viviam. Eles conseguiram pegar e dar para a ganância do seu coração uma roupagem de piedade. Isso, meus irmãos, é o que um coração pode fazer. E isso nos leva a meditar essa noite em quais pecados como este, o nosso próprio coração, pode construir desculpas para que a gente possa viver as nossas próprias máscaras. Será que não conseguimos habitualmente ser generosos com nossas finanças por falta de uma matemática básica nas contas da casa? Ou organização mínima no lar? Ou será que ela pode ser porque lá na raiz do nosso coração a gente é avarento? Será que a gente não consegue ficar sem ferir, dar resposta agressiva, porque somos continuamente injustiçados, traumatizados, cuja culpa é porque a gente foi tratado muito mal em nossa educação quando criança? Ou será porque o nosso coração é dominado ainda pela ira e a gente não tem domínio próprio? Será que a gente não consegue manter os nossos olhos puros e parar de cogitar imoralidade sexual porque a gente está em ambiente extremamente sensual? Ou porque o nosso coração está procurando por essas impurezas? Cada um, dizia Tiago, é tentado pela sua própria cobiça. Ele não diz, cada um é tentado pelo agente externo pecaminoso que existe aí fora. Cada um é tentado porque o diabo está aí fora tentando. Ele diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Sua própria cobiça. E quando essa atrai ou seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. Tiago 1. Sim, irmão, sempre vai ser sábio você tomar todas as medidas para que fuja de qualquer tentação ou algo externo, mas isso só vai ser válido se você primeiro entender essa lógica da fonte.
senão desde a mais extrema solidão e exclusão de todas as influências que você pode se submeter, seja largado numa ilha sem convívio social, sem redes, seja largado numa cela solitária, estando somente com você, ali você vai experimentar, brotar todo tipo de impureza. Por quê? Porque você se trancou exatamente com o problema. Não se engane, irmãos. Enquanto eu prego, se algum de vocês não gosta desse tipo de sermão, de examinação, talvez o nosso desagrado prova o quanto a gente precisa dele. Que a nossa real oração seja sempre: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos, e vê se há em mim algo mal. Pois cada ser humano bate em seu peito a sua própria fonte de cobiça. E é por isso que a gente pode, então, se perguntar: qual a saída? Eu até agora cavei um buraco e coloquei todos nós dentro. Coloquei 3 pá, comecei a enterrar, não dei saída. A única forma da gente ser purificado, eu vou para o final, versos 12 e 13. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando viram isso? Imagina se não ficariam. Ele respondeu: toda planta que meu pai não plantou vai ser arrancada pelas raízes. Esses versos aqui eles são peculiares a Mateus e mostram uma legítima preocupação dos discípulos naquele momento ainda sobre a forma como Jesus te direcionou aqueles que deveriam ser os respeitados por ensinar a lei e a espiritualidade do povo. Mostra que os fariseus, ainda como peritos da lei, ele tinham uma imagem prestigiada, que os próprios discípulos ficaram um pouco preocupados da forma rude. E aí Jesus vai continuar a desiludir, e ele vai fazer isso durante toda a vida que ele caminha com os discípulos, desiludir eles ao fato deles olhar pela questão externa e não se impressionarem com isso. E para isso Jesus vai usar 2 imagens. A primeira prediz aqui a eliminação de qualquer planta que não tenha sido plantada pelo Pai Celestial. E a gente sabe, irmãos, que pelas Escrituras a imagem de uma planta semeada por Deus cabia ao povo de Israel. Ele usa essa imagem de Deus plantando para si uma planta como sendo o próprio povo. Então Jesus usa essa mesma imagem para falar de forma negativa. Se Deus tem as suas plantas, tem plantas que não são de Deus. Jesus foi bem enfático a dizer para os fariseus, eles não tinham sido plantados por Deus. A gente vai ver no capítulo anterior, quando a gente pregou aqui, na parábola da semente plantada, que o joio também era semeado, se misturando com o trigo, e estava destinado a ser arrancado, queimado no fogo, figura que a gente viu que se referencia ao julgamento no tempo do fim. Então, esse tipo de religiosidade dentro do povo de Deus não tinha sido plantado por ele. Ok? Deus não tem compromisso algum com religiosidade, com décadas de banco. Ele não tem compromisso, não foi ele que plantou isso. A segunda imagem, no verso 14, Jesus chama eles de guias cegos, que conduz o povo e ambos caem no abismo, significando que pessoas que tentavam levar outras ao caminho de Deus, mas que eles mesmos não tinham sido iluminados, estavam cegos. E veja, o título de guias cegos era apropriado, pois os fariseus eram chamados de guias. Eles se autotitulavam guias, por quê? Porque eles conheciam a lei, eles compreendiam ela, eles ensinavam ela. Jesus está se opondo a isso, falando que é o contrário, eles acreditavam que entendiam, mas na verdade eles eram cegos. Então essa imagem de cegueira, não ser plantado por Deus, ser arrancado, queimado no fogo, cair em buraco, eram tudo consequência inevitável para aquele tipo de religiosidade. Jesus está dando uma advertência aqui, falando, esse tipo só tem um destino. A única saída para eles era o que a própria imagem do plantio sugere. Se o problema era a fonte, ou o coração, ou a raiz aqui, a saída radical para a natureza humana não era ser adubada, não era ser misturada, era ser morta. Somente se o coração fosse substancialmente transformado, arrancado, poderia ter chance de o problema ser resolvido. Em outras palavras, era necessário que algo plantado e cultivado por Deus ocorresse. Não importava qual era a árvore genealógica, rabínica e instruída daquela linhagem de sacerdotes. Não importava a geração deles. O que importava era se teria regeneração. Geração, não. Regeneração. Vocês se lembram que Jesus teve uma conversa com o principal desses fariseus
uma certa vez, e foi exatamente isso o tom, lá em João 3, seu nome, Nicodemos. Na solução apresentada por Cristo para a religiosidade e a cegueira que esse principal dos líderes vivia, era a mesma apresentada a qualquer ser humano como uma condição para habitar a eternidade com Deus. João 3,3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou no verso 6, o que nasce da carne é carne. Ou seja, e João no capítulo 1, ele já tinha dado na abertura do seu evangelho a informação que para ser filho de Deus, precisava ser gerado diretamente de Deus. Se lembram? E não da vontade humana. Então, da mesma forma, a solução que também Paulo, depois de falar sobre esse problema em Romanos 6,7, ele vai declarar em Romanos 8 como a solução para essa guerra interna a qual o ser humano caído não tem chance de ganhar. Somente em Cristo ele poderia ter a esperança da vitória, que foi o que Paulo vai falar em Romanos 8, verso 5 em diante. Ele vai dizer, quem vive segundo a carne e tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aqui, a mentalidade, em outras versões, é inclinação. É daqui que eles tiram exatamente a inclinação para o bem e para o mal que eles falam. Mas a inclinação, a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Aqui está a condição humana caída, ou não plantada por Deus. Verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, só um fim, só uma saída, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos do corpo, a vida. A grande boa nova é que Deus plantou em nós seu Espírito, nos tornando assim unidos a Cristo, onde de fato toda essa inclinação maligna que a gente era sujeito e escravo, hoje ela pode ser subjugado por um poder infinitamente maior e gracioso que verte da cruz. E essa é a boa nova, a qual no romance do médico e o monstro não apresentam. Porque lá, longe de tentar mostrar uma solução para o problema da maldade, o Stevenson só queria mostrar a consequência de sermos nascidos servos do pecado. Por isso que no romance, quem triunfa e acaba tomando lugar e vivendo para sempre é o monstro, Edward Hyde. Ele consegue dar um jeito de eliminar o médico e viver somente com o seu lado perverso. Ou seja, na história, Mr. Hyde é o retrato do que acontece quando a natureza humana caída é deixada sem amarras e sem ser tratada. Ela se torna totalmente egoísta, cruel e, por fim, como mostra a história, autodestrutiva. O autor, ele quis escrever algo como um aviso para quem se deixa ser dominado, escravizado pelo seu coração perverso e não coloca um fim nisso. O fim disso vai ser a morte, como Paulo escreve. Já o Evangelho ensina que a libertação vem de admitir essa incapacidade própria. É o que Paulo vai dizer, o miserável homem que sou. E confiar naquele que de fato pode livrar o homem do corpo dessa morte. Então eu quero, irmãos, encerrando, orar essa noite por todos nós, todos aqueles que têm se escondido atrás de uma imagem virtuosa, mas esquecido de dar a devida atenção para o coração e as motivações que têm te movido. Quais são as maquinações, as cogitações, os pensamentos que nós temos desenvolvido? Em que a sua extensa vida cristã tem sido construída?
Temos tentado usar a nossa vasta experiência, da nossa vida religiosa, para pregar a nós mesmos que estamos puros, quando, na verdade, a gente carece de uma mudança na fonte. Então, o que eu quero com vocês é orar por isso essa noite. Se por acaso o Espírito Santo, para você, revelou que você precisa dessa mudança, você vai clamar a Deus para que Ele transforme e modifique a fonte das suas motivações. Para quem a pregação do Evangelho fez sentido, ore. Para quem não fez sentido, espere. Senhor, Tu nos sonda e nos conhece. O Senhor colocou o Espírito dentro de nós para nos levar a sermos mais parecidos com Cristo. Nós, essa noite, queremos dar ouvidos a Ele no diagnóstico das nossas motivações de nosso coração e não ouvir, Senhor, imagens construídas. Eu clamo para que Teu Espírito Santo, Espírito de graça e súplicas, Espírito que aponta para Cristo, coloque luz, Senhor, no nosso coração. Coloque luz nos alicerces da nossa vida religiosa que a gente tem construído durante os anos. E mostra se de fato estamos vivendo máscaras e, pelo poder que converge da cruz, destrua-as essa noite. O meu pedido é que o Teu Espírito Santo faça exatamente isso com nossos corações. Não há mais saída para Ele. Só há uma saída, Ele ser esmagado, arrancado, modificado, transformado e colocado outro no local. E é isso que a gente pede, é que o Teu Espírito Santo faça. Nós não estamos envergonhados, Senhor, se de fato nós olharmos para dentro de nós e vermos que não somos melhores que outros fariseus. O fato é que no dia que se chama hoje, se o Espírito Santo mostrar ao nosso coração que ele precisa ser transformado, não deixa que a gente saia por essa porta sem passar por essa transformação. Arranca tudo aquilo que não foi plantado por Ti ao longo do tempo e planta em nós, Senhor. E planta em nós a vida de Cristo. Eu peço, clamo pelo poder do Teu Espírito Santo.